Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, 19ª gota dessa série A Fé no seu devido lugar. Gente, só em falar que alguma coisa deve estar no devido lugar, eu sinceramente estou partindo do pressuposto, eu estou com uma ideia fixa em minha mente e meu coração, que tem alguma coisa fora do lugar. E quando nós falamos de que algo está fora do lugar, um perfeccionista, ele começa a ter angústias na alma, ele começa a ter coceira no corpo, ele não para, não sossega enquanto não coloca a coisa no lugar. Mas uma pessoa descansada, procrastinada, ela diz assim: não, depois eu faço isso. Então, eu quero aproveitar esse momento e falar que é preciso ter muito equilíbrio, porque as coisas não podem ser feitas de qualquer forma, mas elas também não podem ser desprezadas, menosprezadas. Por quê? Porque algo que começa sutil, aparentemente inoperante, inofensivo, isso pode trazer grandes sequelas e consequências. E eu creio que se a fé não estiver no devido lugar, pode lesionar muitas pessoas. Imagine uma família com uma fé fora do lugar. Imagine uma comunidade, uma religião com a fé fora do lugar. Isso pode sequelar as pessoas, isso pode adoecer as pessoas, isso pode abrir feridas, gerar feridas, isso pode constranger meus irmãos. Eu sei que muitas vezes uma gota de sabedoria é algo pequeno para você que conhece muito. Para você que tem tanto conhecimento, uma gota de sabedoria não muda nada em sua vida. Primeiro porque a gota de sabedoria é para pessoas que sabem pouco ou quase nada. Porque quem grava também tem essa sensação que se não fosse a graça de Deus em minha vida, eu não tenho condição nenhuma, não é de concatenar, de estruturar ideias e passar. Não é de ler a Bíblia e explicar, não é isso. Porque isso qualquer pessoa que estuda pode fazer. Mas eu não me sinto preparado com a visitação de Deus para ter autoridade para falar de Deus. Mas a graça de Deus, quando me faz entender quem eu era e o que o Senhor fez e faz na minha vida, isso modifica a minha forma de pensar. Então, a fé é para perceber, a fé é para se situar, para enxergar o que ninguém enxerga, ela precisa estar no devido lugar. Quando eu digo ninguém enxerga, esse ninguém é alguém que não tem de forma alguma a graça de Deus na vida dele. Porque a fé, se a gente não tiver cuidado, a fé pode adoecer, a fé pode desnortear, a fé pode muitas vezes fazer a pessoa perder o rumo, se submeter a julgos, fardos. A fé pode deixar uma pessoa rancorosa, angustiada, uma pessoa ranzinza. A fé pode tornar uma pessoa autojustificadora. A fé pode tornar uma pessoa que aniquila, que anula a cruz de Cristo. A fé pode tornar uma pessoa, em comparação com o que essa pessoa foi no passado e pelo que ela hoje, ela pode dizer bem assim: eu consegui. E meus irmãos, uma fé no devido lugar nos leva a perceber que não sou eu que consigo, não fui eu que consegui. Na verdade, é a graça de Deus na minha vida. Então, a fé no devido lugar não deve pensar só em si. Às vezes eu gravo uma gota, rapaz, e eu gravo aqui sentado depois de uma meditação, e de repente eu escuto uma mensagem, um áudio, recebo uma mensagem, estou lendo, de alguém em lugares tão distantes. E de repente a pessoa diz: pastor, eu comecei a ler a Bíblia por causa da gota de sabedoria. Pastor, eu comecei a me interessar por Deus por causa da gota de sabedoria. Eu comecei a olhar para minha esposa, para o meu esposo. Eu comecei a olhar para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, para minha filha. Eu comecei a me relacionar melhor com os meus parentes, com os meus amigos. E isso é para mim um gozo na alma. É uma alegria que mexe com a minha estrutura. Porque eu não tenho pretensão de dar aula, eu não tenho a pretensão de fazer estudos profundos com a gota de sabedoria. Eu tento fazer isso na igreja, em algumas gravações, mas a gota de sabedoria, a proposta da gota de sabedoria é a proposta de levar você que não conhece o Evangelho, que não conhece Deus, que não tem experiência do entendimento de quem é Deus, além da força abstrata que muitas vezes a pessoa acredita que Deus é. A intenção da gota de sabedoria é tentar mostrar a sensibilidade que há no Espírito Santo, que ele fica triste, que ele fica alegre,
que ele não quer ser apagado, e tudo isso tem respaldo bíblico. Então, diante de Deus, eu quero te pedir, vamos começar a colocar a fé no devido lugar. Quando o apóstolo Paulo diz essa palavra aqui, olha, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O apóstolo está querendo mostrar para as pessoas, olha, já tratamos de temas tão complexos. E Paulo está escrevendo não para um casal, Paulo está escrevendo para uma igreja que é a noiva do Cordeiro. E para essa igreja que está pervertendo o amor de Deus, que está desconstruindo a fé, tirando a fé do seu real e necessário lugar, Paulo vai começar a mostrar, se uma fé não tiver consciência que apesar do saber, apesar do ter, apesar do conseguir, apesar de tantas coisas como ele vem narrando, de conhecimento, de oferta do seu próprio corpo para ser queimado, não importa, apesar de tudo isso, se você não tiver o amor para entender a graça de Deus, vai ser em vão. Tudo vai ser em vão, até um toque de uma trombeta, até um sino que badala. E é por isso que Paulo diz, depois de tudo que você pode viver na vida, você pode ter carro importado, você pode ter trabalho, você pode ter estabilidade, você pode ter tudo. Mas Paulo disse, só 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. 3 coisas. E Paulo ainda vai elencar dizendo, o maior destes é o amor. Senhor, obrigado, Pai, por essa 19ª gota de sabedoria. Eu quero, diante de Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem me permitido viver na tua presença. Obrigado pelos irmãos aí do Pará, de Paraopebas. Me trataram tão bem e eu espero que a minha ida tenha sido uma bênção para a vida deles. Um baiano que sai do Nordeste, da parte mais distante do Nordeste, e chega no Pará e é tão bem tratado, é tão amado. Eu vejo que isso é fruto da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.